começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre extradição, o processo em que um país solicita a outro a entrega de uma pessoa condenada ou acusada por um crime. O artigo 5º determina que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Já em caso de brasileiro naturalizado, a extradição é permitida se ele tiver cometido crime comum antes de ter cidadania brasileira ou a qualquer tempo se for comprovado o envolvimento com tráfico de drogas. A Constituição também determina que estrangeiros não podem ser extraditados por crimes políticos ou de opinião. Para falar sobre extradição, temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo Vasconcelos. Ele também é professor de Direito Internacional Penal e participou do grupo de trabalho internacional que elaborou as primeiras normas internas da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda. Seja bem-vindo, procurador. Nós estamos falando sobre extradição, mas também existem outras medidas para se tirar um estrangeiro do país. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas e a diferença. A extradição pode ser vista como uma das modalidades de retirar um estrangeiro do país, mas ela também se insere num conjunto de outras normas, não necessariamente de retirada do estrangeiro do Brasil, mas de cooperação jurídica penal internacional. Então, como uma das espécies de retirada de estrangeiro no Brasil, nós temos a extradição, a expulsão e a deportação. São os sistemas os institutos que nós temos no Brasil. Agora, como uma modalidade de cooperação jurídica penal internacional, que é como ela é mais conhecida e é até a mais antiga modalidade de cooperação penal internacional, temos a extradição ao lado de transferência de presos, troca de provas, investigação de interesse de um Estado em outro Estado e, por último, também temos o chamado espaço espaço jurisdicional internacional, como já vem acontecendo na Europa. Também está aqui o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele foi fundador de importantes institutos de direito e atuou junto ao Supremo nos casos de pedido de extradição do argentino Fernando Falco e do italiano Pietro Mantini. Seja bem-vindo, doutor Antônio Carlos. Obrigado. Desses dois casos que a gente citou, não houve a extradição. A que o senhor atribui isso? O caso Fernando Falco é um caso interessante, que foi ali que o Supremo definiu os limites do que é o crime político. Na verdade, eu dei muita sorte, porque o ministro Pertence foi o relator, ele tinha sido advogado do caso Firmenich e tinha perdido o caso. Então, esse caso do Fernando Falco, que era uma tentativa na verdade, de insurreição que aconteceu na Argentina, eu fui indicado pela ONU para advogar para esse menino e discutiu-se no Supremo se poderia ser tido como caso político. Tinha havido uma tentativa de invasão a um quartel com várias mortes de civis. E, nesse caso, se delimitou o âmbito do que seria crime político. Então, para mim, é um caso importante sobre esse aspecto. No outro caso do italiano, é até interessante, porque recentemente se deu o julgamento do Battisti, e esse italiano estava nas mesmas condições do que o Battisti. Ele participou também da tentativa de se impor, contrariar aquele regime do tempo de ferro que existia na Itália. Ele também havia um pedido de extradição calcado em duas hipóteses de morte, mas o caso não foi tão politizado. Então nós fizemos uma defesa técnica simples e pura, dizendo que era crime político. E o Supremo entendeu que era, sim, caracterizado crime político, por isso não houve a extradição. Quando é feito um pedido de extradição, o Supremo Tribunal Federal é sempre acionado. São os ministros que analisam a legalidade e a procedência do processo. Dados do Ministério da Justiça mostram que no Brasil estão em andamento 1.001 casos de extradição. Nos últimos 2 anos foram extraditadas 52 pessoas. E alguns casos famosos passaram pelo plenário do Supremo. Ronald Biggs, Glória Trevi, Salvatore Cacciola. Nomes famosos que passaram por julgamentos do Supremo Tribunal Federal em pedidos de extradição. Cada caso teve um desfecho diferente. Ronald Biggs ficou conhecido internacionalmente após o assalto ao trem pagador. Fugiu para o Brasil, que na época não tinha tratado de extradição com a Inglaterra. A cantora Glória Trevi, acusada de aliciamento de menores, ficou 2 anos presa no Brasil até ser extraditada para o México, onde foi inocentada. Já o ex-banqueiro Salvatore Cacciola tomou o caminho inverso. Acusado no Brasil de crimes contra o sistema financeiro, fugiu para a Itália, que negou o pedido de extradição. Além de brasileiro, Cacciola também é cidadão italiano.
Isso não é um rompimento do tratado, está previsto nos tratados e, embora nos cause um certo desconforto, mas também, por outro lado, não nos obriga a entregar o brasileiro. Então, isso acaba garantindo a autonomia e a soberania dos países em relação aos seus nacionais. Ao viajar para Mônaco, Cacciola acabou preso e extraditado para o Brasil, onde cumpre pena. Para este advogado, os acordos internacionais devem sempre ser respeitados, já que são uma importante ferramenta de combate ao crime. É muito importante que você tenha instrumentos de cooperação eficaz e eficiente entre os países. Para quê? Para que a criminalidade não possa se utilizar das fronteiras nacionais para dificultar uma apuração, para dificultar uma repressão. Cada vez mais nós temos acordos de cooperação internacional firmados com o Brasil, com vários outros países do mundo, o que possibilita bloqueio de bens, acesso a contas bancárias, fiscais e facilita muito a investigação criminal. Doutor Cacá, o senhor foi um dos advogados do Cacciola. Casos como esse são sempre complicados? Todo caso de mídia, onde há uma pré-condenação, onde o elemento se torna o inimigo público número 1 no Brasil, com capa de revista, com um extremo uso dessa mídia opressiva, evidentemente é um caso mais complicado. O Cacciola, quando ganhei aqui o habeas corpus para que ele pudesse ficar solto, na verdade ele optou por ir para a Itália. Ele não fugiu, na época não tinha nenhum impedimento que ele saísse do país. Mas como ele resolveu sair do país, eu deixei de advogar para ele à época, embora tenha ido à Itália e tenha dito a ele exatamente que ele não deveria sair mais da Itália. Ele estava numa doce prisão, que era a Itália como um todo. Mas, infelizmente, anos depois ele resolve ir a Mônaco, e aí deu uma infelicidade enorme, porque a Interpol tinha pedido autorização para controlar todos os hotéis em Mônaco, porque estava atrás de um terrorista. Então, quando ele apresenta o passaporte no hotel, houve uma luz vermelha dizendo que ele era procurado pela Interpol. Aí houve a prisão, e como ele não estava na Itália, porque na Itália tentaram fazer uma extradição, mas como ele era natural italiano, assim como no Brasil, não se faz extradição do natural brasileiro, do natural italiano. Mas aí houve um pedido para Mônaco, e em Mônaco estavam presentes os requisitos formais, com isso houve a extradição, e ele hoje cumpre uma pena exagerada, exacerbada, é o único que está preso, mas dentro desse sentido de dar um exemplo para a sociedade. Procurador, como é que funciona nessa parte da investigação? O outro país, ele tem liberdade, se vier investigar alguém que fugiu para o Brasil, ou tem que seguir as regras brasileiras? Aí nós temos uma distinção entre crimes domésticos, como por exemplo, o tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio, etc., aquilo que está previsto no Código Penal, e os chamados crimes internacionais. No caso dos crimes domésticos, qualquer forma de cooperação, ela é derivada, ela se estabelece entre dois Estados soberanos, entre dois iguais. Portanto, o Estado que tem interesse na investigação, se essa investigação tem que ser feita no território de outro Estado, ele vai solicitar a esse Estado a autorização. Vai solicitar, por exemplo, para ouvir testemunhas, para realizar diligências, para obter material físico necessário à produção de prova. No caso da cooperação relacionada com crimes internacionais, há um consenso crescente na comunidade jurídica internacional que aí, nesses casos, a cooperação cada vez mais vem se tornando obrigatória. E um caso que chamou muita atenção foi o julgamento do pedido de extradição do italiano Cesare Battisti, condenado pela morte de 4 pessoas na década de 70, na Itália. Quando participava de um grupo extremista de esquerda, Battisti foi preso aqui no Brasil em 2007. 2 anos depois, o STF autorizou a extradição, mas a última palavra sobre esse tipo de concessão é do presidente da República. No último dia de seu governo, Lula assinou um despacho se recusando a extraditar Battisti. O governo da Itália recorreu, alegando violação do tratado firmado entre os dois países. A decisão voltou ao plenário do Supremo. Os ministros negaram o pedido italiano e decidiram pela soltura de Battisti. Procurador, que análise a gente pode fazer de um caso como esse, desse embate todo que aconteceu? A extradição é um ato de soberania. É um ato que, em última análise, o chefe de Estado, que é o titular do exercício das relações internacionais, realiza por conveniências políticas. No Brasil, para garantir direitos do indivíduo que está sendo, cuja entrega está sendo disputada, estabeleceu-se um procedimento híbrido com participação de vários órgãos do poder
Executivo e também do Poder Judiciário, no caso representado pelo Supremo Tribunal Federal. No Brasil, estabeleceu-se que a competência para apreciar a legalidade da extradição é do Supremo Tribunal Federal, mas nunca se questionou que a palavra final sobre a extradição é do Presidente da República, que, como representante externo da pessoa jurídica de direito internacional chamada República Federativa do Brasil, tem a prerrogativa de analisar aspectos políticos sobre a efetivação da extradição. Nesse caso, surgiu essa polêmica se, uma vez autorizada a extradição, o presidente da República podia recusá-la. Quando isso me pareceu surpreendente, mas me parece que prevaleceu a doutrina e a jurisprudência internacionais, inclusive do Supremo Tribunal a esse respeito, garantindo ao presidente da República esse poder de recusar a extradição. Se o Supremo nega a extradição, necessariamente não há nada que se fazer. O cidadão vai ficar aqui, não pode ser extraditado. O presidente da República não pode ser extraditado. Agora, quando o Supremo concede a extradição, tem um juízo político discricionário da Presidência da República. Um juízo político, não político lato sensu. Isso realmente foi surpreendente que essa discussão se desse nesse nível no Supremo. Mas acho que ela serviu também para um outro fator, que me parece que deve ser discutido agora pela comunidade jurídica, que este sim, eu acho que expôs o Brasil ao ridículo e expôs, não só na comunidade internacional, mas mesmo para aqueles que operam com o direito, que é o fato desse cidadão Batista ter ficado preso 4 anos. A obrigatoriedade de prisão, que ainda existe hoje, no meu ponto de vista, ela é inconstitucional, e esse caso serviu para que seja discutido. O senhor também acha que é preciso rever essa questão da prisão, procurador? Eu acho que mais do que rever a prisão, há uma imposição no Brasil de um procedimento lento de extradição. Quando na comunidade internacional é possível o extraditando, desde logo, consentir na extradição. Não seria o caso de Batiste, mas boa parte dos estrangeiros residentes no Brasil, que são solicitados via extradição por outros estados, fariam qualquer coisa para concordar com a extradição, escapar das péssimas condições das prisões brasileiras e responder pelo processo ou cumprir a pena a que se acham condenados em seu país de origem. No entanto, mesmo que o extraditando diga, por favor, me extraditem, há todo um procedimento que é enfadonho, é demorado, né, para que ele seja entregue ao país de origem, algo contra o que ele não resiste. O artigo 5º volta já.